Muitas coisas são ensinadas hoje nos chamados pequenos grupos, grupos que se reúnem sem uma placa denominacional, ou até mesmo nos gurus da internet, naqueles que dizem que a Bíblia se contradiz, que a Bíblia contém erros, ou que a igreja e o seu pastor estão querendo lhe aprisionar, por isso lhe contam mentiras. Será mesmo? A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello, mais um bate-papo cristão está começando, e no vídeo de hoje nós vamos começar o quadro Refutando Heresias, onde nós vamos analisar alguns ensinos, se são ou não corretos, se tem ou não tem base bíblica dentro dos versículos apresentados para justificá-los, porque a maioria das heresias se fazem valer de versículos bíblicos sem olhar o contexto. E é para isso que nós estamos aqui. Então, se você gosta desse trabalho, já se inscreva aqui no canal, nos ajude nesse nosso retorno, para que o YouTube volte a levar os nossos vídeos para as pessoas, para que nós possamos propagar a palavra de Deus. Nos acompanhe também lá nas nossas redes sociais, onde diariamente nós temos reflexões sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida cristã, e também conversas mais rápidas sobre esses casos, como os que nós vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Então, para começar esse quadro, nós vamos debater o que um certo ex-pastor prega e diz, mas que eu tenho certeza que muitos outros também ensinam para agradar aqueles que o ouvem. Os amaziados não estão em pecado? Vamos refletir. Muito bem, para começar esse vídeo, eu começo então fazendo minhas as palavras do pastor Iago Martins, lá do Dois Dedos de Teologia, aonde ele diz que é uma falta de compromisso a questão de você estar amaziado e não casar no cartório, casar adequadamente. Mas o que isso tem de importante, antes de nós entrarmos na questão do porquê esse ex-pastor justifica que o amaziado não estaria em pecado? A certidão de casamento celebra a união de duas pessoas publicamente. Mas o amaziado também, não publicamente. Muitas vezes as pessoas vão morar juntos sem ninguém saber. E com a certidão de casamento existem alguns direitos e deveres, nem sempre respeitados, é verdade, mas a lei, em caso de descumprimento, pode ser acionada, defendendo uma das partes ou ambas as partes. O que eu quero dizer com isso? No caso do divórcio, a mulher, que normalmente é mais prejudicada, acaba sendo protegida pela certidão de casamento, tendo os seus direitos guardados, reservados, inclusive com relação àquilo que eles construíram juntos, o que no amaziamento fica mais difícil, mais complicado de conseguir provar. Por aí só nós já vemos uma possível atitude pecaminosa, para não dizer que é uma atitude pecaminosa, que seria a má fé do homem, ou até mesmo em alguns casos da mulher, de esconder e tomar para si, por egoísmo, tudo aquilo que foi construído pelo casal, tudo aquilo que foi conquistado pelo casal. Sem contar que sem a certidão de nascimento, hoje ainda, muitos convênios, muitos direitos para trabalhador, benefícios, são vedados à mulher quando eles são apenas amaziados, de forma que o homem, provedor do lar, não provê completamente, ou pelo menos de uma maneira mais simples, todas as necessidades da mulher que com ele está ao seu lado. E convenhamos, se a própria Bíblia nos diz que o homem se junta à mulher e se transforma em uma só carne, agindo dessa forma, privando e enganando, seja em adultério, seja aqui no casamento, seja num contrato, no que for,
eu estou machucando a minha própria carne. Logo, dito isso, a parte civil também deve ser cumprida, que é como nós vemos no livro de Atos, capítulo de número 5, versículo 29, aonde Pedro diz que apenas se pode transpassar, desobedecer as leis criadas pelo homem, se essas leis infringirem as leis de Deus. E o apóstolo Paulo vai ainda mais longe. Em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, ele diz que todas as autoridades, aqueles que fazem as leis para que nós possamos cumpri-la, são autoridades constituídas por Deus. Sendo autoridades constituídas por Deus, desobedecendo as autoridades, nós estamos de alguma forma desobedecendo a Deus. Dito isso, então vamos analisar por que eu expliquei tudo isso. Porque ele diz nesse vídeo, onde ele diz que juntaria tudo que ele prega e que um teólogo famoso estava querendo refutar, então que ele estaria facilitando o trabalho. Então vamos aqui, eu não sou famoso, mas tem coisa que não precisa de muita coisa para que nós possamos analisar. Eu só gostaria que realmente os meus vídeos tivessem mais alcance para que a palavra de Deus pudesse chegar às pessoas que realmente são sedentas e muitas vezes são enganadas por esses lobos em peles de cordeiro. Bom, ele diz que o casamento amasiado não é pecado, porque até cerca de 100 e poucos anos atrás, ele cita no vídeo até a data. Se eu encontrar, eu vou colocar aqui para vocês, mas ele cita que não existia a certidão de casamento no Brasil. Ele se esquece das outras nações, ele esquece de trazer dados dos outros países, de onde veio e chegou o Evangelho para nós. E aí ele acrescenta, então todos os casais que conviveram antes disso estavam em pecado? É claro que não. Mas por quê? Você já ouviu alguma vez falar sobre o contrato de casamento? Contrato assinado quando praticamente o marido ou a sua família, normalmente com maiores posses ou com posses semelhantes à da família da noiva, comprava a noiva ou pagando então o dote e fazendo o contrato, praticamente um contrato de compra e venda. Praticamente a mulher era uma mercadoria com quem ela não casava com quem ela queria. Casamentos arranjados, até mesmo nessa época aonde ele afirma que começou então as certidões de casamento. Aí no período bíblico, de certa forma igual, pois nós vemos em vários casos, como Sansão com a sua esposa, relacionamento antes de Dalila, onde os pais de Sansão vão até a família da moça, acertam o casamento. A parábola das dracmas perdidas, que as dracmas eram uma garantia que o dote havia sido pago, e essas dracmas, segundo historiadores, eram devolvidas ao noivo quando o noivo voltava para buscar a sua esposa. E a sua esposa então deixava de ser contada no parentesco do seu pai para contar no parentesco na família do seu marido. É por isso que a maioria das genealogias não constam as mulheres, aonde Deus, em algumas genealogias bíblicas, faz questão de fazer constar mulheres que fizeram a diferença, porque as mulheres não tinham direito nem mesmo a manter o seu nome e o seu sobrenome. E isso também até pouco tempo atrás. Agora, se vierem falar, não tinha contrato nenhum. Então, o que impedia que um homem que não estivesse satisfeito com a vida íntima, ou com a vida na casa, como a mulher cuidava da casa, cozinhava, mandá-la embora, ou que a mulher fugisse e encontrasse com o outro? E o que impede hoje de alguém amasiado não cumprir a lei
da monogamia e ter 2, 3 casas. Ah, mas pode-se fazer o contrato hoje para ter os direitos e para evitar isso. O contrato é o mesmo preço ou até mais caro do que fazer um casamento no civil. Então por que não fazer? Por que negar os direitos plenos à sua esposa ou ao seu marido? E voltando ao que eu estava falando, para que, se não existia contrato, se não existia nada assinado de compromisso, por que Deus instituiu a carta de divórcio para as mulheres repudiadas? Para garantir que o homem estava admitindo que aquele contrato estava sendo quebrado. Algo semelhante ao que hoje é feito, só que pelo juiz, com a averbação do divórcio, cancelando a certidão de casamento, que substituiu o contrato de casamento. Por isso é importante que as pessoas conheçam a palavra de Deus, a história do seu país e também a história do período bíblico, para que não sejam enganadas por pessoas que querem apenas massagear o seu ego e pregam um evangelho sem renúncia, sem mudança, sem arrependimento. Ah, não é o caso do casamento? Também, porque você não precisa se corrigir e acertar-se diante de Deus, segundo essas pessoas. Que nós possamos, então, entender que o texto fora de contexto gera pretexto, e receber conhecimento apenas de outras pessoas é acreditar naquilo que nós não sabemos se é verdade. E temos que acreditar porque eles nos dizem que é verdade. Mas a Bíblia nos diz: maldito o homem que confia no homem. Então que dessa forma nós possamos abrir os nossos olhos, entender o que Deus requer de nós e saber identificar, tanto na igreja como na internet, como com esses gurus que dizem que a igreja é um templo de maus intencionados que querem proibi-lo, coagi-lo, prendê-lo, oprimi-lo. Será que estão realmente dizendo a verdade? Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão vai ficando por aqui. Deixe nos comentários a sua opinião, o que você pensa, o que você conhece, o que te ensinaram sobre isso. Porque somente com a sua participação é que realmente nós teremos um bate-papo nesse nosso encontro semanal. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou, se você tem gostado do nosso conteúdo, porque assim o YouTube vai ver que o nosso conteúdo é de boa qualidade, é útil e vai recomendá-lo para mais pessoas e também encher a sua timeline de conteúdo cristão com verdadeiros pastores e teólogos que pregam a verdadeira palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo com aquele que tem uma certa dúvida se deve se casar ou não, porque da importância do casamento para nós que estamos na igreja, aquele que pensa que está sendo enganado, para que esse vídeo talvez seja aquilo que falta para que ele possa abrir os olhos, não para acreditar cegamente, mas para pesquisar, buscar informações em mais de uma fonte, para que ele possa realmente agir conforme a palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.